Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Graciele, graduada em Administração e Ciências Contábeis, pós-graduada em Contabilidade, Perícia e Auditoria, também em Gestão do Trabalho, Educação e Saúde. Hoje falaremos sobre o custo de capital. Vamos lá? O custo de capital pode ser entendido como o custo de oportunidade de capital, ou também taxa de retorno mínima exigida para efetuar alguma aplicação de recursos. Assim, o custo de capital é um fator indispensável para tomar qualquer decisão de investimento, seja em ativos de renda fixa ou variável, bem como para avaliar qualquer ativo real, como, por exemplo, os imóveis. Então, toda vez que o investidor ele decide aplicar o dinheiro em algum investimento, é fundamental que seja feita a análise do custo de capital. Qual é o retorno esperado para aquele investimento? Para saber justamente se aquele investimento ele é viável ou não. Então, ao se investir em um ativo, seja ele fixo ou variável, é fundamental primeiro analisar qual é o custo de capital, qual é o retorno que se espera daquele investimento. Dentro do custo de capital, nós temos a taxa livre e o penho de risco. O penho a ser esse penho, Os modelos que buscam estimar o custo de capital para a alocação de recursos em algum ativo, geralmente partem de um ativo livre de risco, cuja taxa de retorno exigida é chamada de taxa livre de risco. Assim, qualquer risco que o investidor for assumir deverá ser compensado a partir de uma remuneração acima da taxa livre de risco, ou seja, um prêmio de risco. Todo investimento que se pretende realizar é notório que esse investimento ele pode causar um risco, pode causar uma perda. Sabemos aí que essa perda ela precisa ser calculada, ela precisa ser embutida dentro ali daquele valor que se pretende fazer o investimento. Por isso é importante, justamente, ao iniciar o investimento, calcular qual é a taxa de retorno, qual é a taxa livre de risco. Então, ao se calcular esse valor do risco, consegue também se identificar qual que seria o valor do prêmio, caso ocorra aí uma perda nesse investimento, é importante se prever esse valor dessa taxa de risco, justamente para que haja aí um subsídio desse valor, Então, para que o investidor ele não fique prejudicado. Então, é importante jogar esse cálculo dessa taxa de retorno, ou a taxa de prêmio, justamente para prever aí essa possível situação. O investidor ele vai entender que ele pode ocorrer um risco ou não. Então, é possível fazer essa previsão desse dispêndio de recursos. Nesse sentido, um ativo pode ser considerado livre de risco caso o retorno esperado seja conhecido, Então, se ele já conhece, que existe ali aquele risco, se ele sabe que aquela perda, aquele dispêndio de dinheiro pode acontecer, então é possível fazer aí essa previsão justamente para embutir esse valor da perda naquele valor do investimento. Ou seja, o retorno observado será sempre igual ao retorno esperado. Para que isso aconteça, um ativo deve atender os seguintes requisitos. Primeiro, não ter risco de inadimplência. Então, para que haja essa negociação, precisa-se primeiro identificar se há um risco de inadimplência, Se aquela pessoa com quem está negociando, ela pode vir a ser inadimplente. Então, é importante fazer essa verificação antes de aplicar nesse investimento. Segundo ponto, não ter risco de reinvestimento. Saber que aquele investimento ali ele é um investimento que vai trazer um retorno e que ele não vai necessariamente precisar de fazer um reinvestimento. Terceiro, apresentar e manter inalterado ao longo do vencimento do título a taxa de juros que irá remunerar a aplicação financeira. Então, essa taxa ela precisa ter uma taxa de equilíbrio, Ela precisa ser uma taxa
que ela não vai sofrer alterações, né? Então, é por isso que é importante fazer essa previsão a longo prazo quando se vai fazer uma aplicação financeira, né? Qual é a taxa de risco esperada, né? Há risco de inadimplência? Será necessário fazer um novo reinvestimento? Então, tudo isso tem que ser pensado e tem que ser recalculado, né, no momento de fazer um investimento. Temos também alguns parâmetros básicos de taxa livre de risco, né? O primeiro parâmetro é o prazo. É importante, quando se vai fazer um investimento, calcular qual é o prazo daquele investimento, né? Qual é o prazo que se vai ter para se fazer aquele investimento. É de longo prazo? É de curto prazo? Né? Qual o prazo que é possível, né, esperar referente àquele investimento? Em relação ao prazo, ao avaliar títulos de curto prazo, devem ser utilizados taxas de juros livres de risco de curto prazo, justamente para ter esse equilíbrio. Da mesma forma, ao avaliar títulos de longo prazo, deve ser utilizados taxas de livre de risco de longo prazo. Então, para cada tipo de prazo, eu vou aplicar uma taxa específica que vai me dar condição de ter um retorno naquele investimento. Pode-se dizer que o mais adequado seria utilizar uma taxa de livre de risco para cada prazo que tenha um fluxo de caixa esperado para o título em análise, o que nem sempre é factível, né? Então, para cada tipo de investimento, se ele é um investimento de curto prazo ou se ele é investimento de longo prazo, é necessário avaliar qual é a taxa de juros que está sendo, né, alocada ali naquele investimento, para que, de fato, esse investidor ele consiga ter um retorno esperado. Outro ponto a ser analisado é a moeda, né? Para cada investimento, em cada mercado, em cada tipo de negócio, é necessário, né, ter um parâmetro importante sobre qual moeda está sendo utilizada. Então, a moeda ela tem que estar de acordo com aquele país de investir, né? É um parâmetro importante para se observar, é a moeda do tipo utilizado para obter a taxa de livre de risco para os dois investidores. Então, nesse momento da transação, é importante identificar, ver qual é a moeda que tem mais equilíbrio, que não é uma moeda que tem muita flutuação, justamente para não ocorrer, né, um desequilíbrio na taxa estipulada de juros, né, tanto de longo quanto curto prazo. Então, é importante, né, fazer essa escolha e optar por uma moeda só, né? Então, em um investimento internacional ou nacional, é importante fazer essa opção de qual a moeda que será utilizada naquela transação financeira. Outro parâmetro a ser observado são os retornos reais ou nominais. A taxa de livre de risco utilizada na avaliação pode ser real ou nominal. Contudo, deve-se ter o cuidado para que os fluxos de caixa no título também sejam reais ou nominais. Lembrando que uma taxa de juros real é aquela que já desconta a taxa de inflação. Já a taxa de juros nominal apresenta, além do retorno real, a taxa de inflação. Então, é importante, né, fazer a opção de qual taxa livre de risco será utilizada, né? Porém, você faz a escolha da taxa adequada para cada movimentação. Então, essa análise é fundamental, né, para que não haja dispêndio de dinheiro, né, para que as partes ali dos investidores eles não fiquem prejudicados. Então, é importante saber, né, se ele vai optar por uma taxa de inflação já embutida ou não. Isso que é importante fazer todas as análises antes mesmo de fazer o investimento. Outro ponto importante são os prêmios de risco, né? Sabendo que pode obter o retorno aplicado pelo ativo livre do risco com segurança, para assumir qualquer risco, o investidor irá exigir um retorno adicional para compensar esse risco. Esse retorno adicional, chamado de prêmio de risco, irá variar de acordo com o risco que estiver sendo assumido. Então, no investimento, né, ao se envolver em um investimento, em uma negociação, é importante saber, né, que para cada tipo de negociação, de acordo com o risco que vai envolver essa negociação, é necessário calcular, né, a taxa de prêmio, né, qual é o retorno
qual é o retorno segurado, né, que esse investidor ele vai ter caso ocorra algum problema nessa transação. A taxa de risco é o custo de oportunidade que qualquer investidor tem como base para precificar o retorno de qualquer investimento. É um parâmetro para indicar se aquele investimento trará vantagens para o investidor. Então, é como se ele fosse um indicador, né? Ao avaliar aquele investimento, ao avaliar ali a operação financeira, é fundamental promover esse parâmetro, né? De qual a taxa de risco que deverá ser alocada naquele investimento, naquela transação financeira, para que haja uma segurança, para que não haja dispêndio de dinheiro, né? Para que nenhuma das partes da negociação ela seja, de fato, prejudicada. Prende risco de país. Pode-se entender o risco do país como um risco específico de investir em determinado país, relacionado aos fatores como intervenção política na economia, inadimplência dos títulos emitidos pelo governo. Importante saber como medir o risco do país. Então, para cada país, né, vai ter uma política econômica diferenciada, vai ter ali inferências que podem impactar naquele investimento, né? Inferências econômicas, inferências de questões ambientais e naturais. Então, quando se vai investir, né, em um país, é primeiro observar qual é a taxa de prêmio daquele país, né? Qual é a taxa assegurada de retorno que você terá ao promover aquele investimento. Então, para cada país, isso vai variar de acordo aí com a política econômica e de acordo com as inferências que poderá ocorrer naquela transação. Essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima.